Sejam muito bem-vindos aqui ao Arcanjo Podcast, que pode ser a sua melhor versão. Eu estou aqui com uma louraça, irmão, que você tenho certeza que você nunca viu, de cabelo rosa, amarelo. Ela faz boxe, academia. Mas eu tenho certeza que você conhece ela por um outro nome. Loura Viking, conhecida mais como Lu Roche. É Lu. isso aí, um prazer estar aqui. Sigo vocês, vejo vários conteúdos muito top, muito legal. Uma honra estar aqui. E é isso, né? O meu nome aqui é artístico Lu Roche, mas muitos me conhecem como Loira Vicky do Instagram. Loira Vicky do Instagram, mas eu quero perguntar depois. Mas antes de começar, gente, ó, muito obrigado por estar aqui, ó. Curta, comenta e compartilhe. E olha só, para você, meu amigo, que quer encontrar mulheres incríveis com segurança, tecnologia, eu indico para você dojob.com. Lu, vamos lá. Eu quero entender um pouquinho mais sobre você, o pessoal também está te conhecendo, eu quero saber um pouquinho da sua história. Por que Loira Viking? Então, isso começou mais ou menos em 2020, se eu não me engano, abril de 2020, eu já tinha perdido uns 5, 7 Instagrams por aí. E na época eu estava passando e estava muito famoso o seriado Vikings. E muita gente, eu usava trancinha naquela época, e muita gente me comparava, né, com uma das personagens, a Lagertha, se eu não me engano. E aí o pessoal falando, olha, a Viking. E eu sem nome para Instagram, eu falei, gente, preciso criar um Instagram e não tenho mais nome, porque todos eu mesmo já tinha utilizado, e o Instagram não deixa, né, seus outros nomes. E eu falei assim, gente, vou procurar algo com Viking. E aí eu procurei, achei Loira Viking e ficou. Assim, hoje as pessoas não me chamam Lu Roche, então eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar Lu Roche, mais conhecida como Loira Vicky do Instagram, é tipo um bordão meu que eu tenho que usar, porque realmente muita gente me conhece como Loira Vicky. Aí pegou, Aí colou. ficou, e assim, e eu particularmente gosto. Eu gosto muito de leitura, então eu leio muito sobre a cultura dos vikings. Caramba. Então, assim, nossa, muito interessante, muito bacana. Me identifico, Mas particularmente me identifico. conta uma parada assim que você achou muito bacana, diferente da cultura viking. Sabe aqueles chapéus que eles têm com aquelas tipo chifres? Tipo assim, o pessoal acha que eles usam isso, tipo assim, todos os dias, mas não, eles só usavam aqueles ali de vez em quando em festivais específicos. Por exemplo, uma vez por ano. Outra curiosidade muito legal dos vikings, as mulheres tinham o mesmo direito que os homens. Naquela época, muito assim, tipo, surreal, né? Você vê que outras sociedades, a mulher era tida como inferior naquela época, né? E no dos vikings, não. Ela tinha os mesmos direitos que os homens, que os maridos. E o mais legal, que para mim pegou o meu coração, quando o viking se casava com uma mulher, ele dava um gato. Um gato? Um gato, sim, dava um gato em sinônimo de como se fosse algo de família, para realmente montar uma casa, de ter uma família, de ter uma estrutura, algo muito estrutural. Tipo, começar um vínculo? Isso, então eles davam gatos para as mulheres, eu sou apaixonada por gato, então eu falei assim, gente, me identifico. Realmente, esse nome, esse arroba, ele era para mim, ele era. Lu, você gosta dessa vida sua assim, de artista? Como é que você começou? Você sempre identificou coisas em você que seguiria para esse mundo? Então, desde pequena, assim, eu sou gaúcha, né? Sou da Ah, Serra gaúcha? Gaúcha, sou gaúcha. E eu fui morar em São Paulo com 12 anos, se eu não me engano. E, assim, eu comecei mais nessa carreira de modelo, né? Já tinha uma coisa, assim, um pouco para frente, sabe? Já era inserida, já tinha amigas gaúchas, né? Gaúcha, toda gaúcha, eu digo, tem uma história muito mais ou menos parecida. Ah, é? A gente sai do sul para tentar ser modelo em São Paulo. É basicamente isso, né? Entendi. Então, foi basicamente isso que eu fiz na minha vida e conheço e tenho muitas amigas e mesmo que acho que se eu não queresse, eu iria, porque é muito questão de destino, sabe? Mas eu queria desde o início. Então, assim, eu fui muito para São Paulo para tentar essa carreira de modelo e comecei realmente fazendo muita presença VIP, que eu faço até hoje. E quais foram os primeiros desafios assim na sua história de ir para São Paulo? Nossa, foi perder o sotaque. A gente particularmente eu, na época, né? Eu fiz curso de etiqueta. Então, assim, não só aquilo, mas tem aquela coisa de você andar com um livro na cabeça, de você olhar, assim, muito, né, sempre muito, não olhar para baixo, né? Ter sempre uma postura, né, que eles falam. E o sotaque, nossa, porque eu sou gaúcha, mas eu sou da roça, não é que eu sou da cidade, né? Eu sou bem da roça. Olhando para você, não falaria nada disso. Criada junto com os cavalos, com as galinhas, bem da roça, né? Então, assim, para mim foi muito difícil perder o sotaque.
Porque realmente, hoje em dia, eu acho que não tem mais esse pudor todo que tinha, né? A gente está falando que eu tenho 25 anos, a gente está falando de, sei lá, de 12, 13, 15 anos atrás, né? Então, assim, na época eu tinha muito esse pudor, você realmente não podia ter sotaque, tinha que falar corretamente, não podia falar nenhum tipo de palavrão, não podia, tinha que ser era muito robotizado, essa é a palavra, era muito robotizado. Então, acho que esse foi das coisas mais difíceis para mim, porque eu sempre fui muito, muito para frente, sempre gostei de falar, de mostrar, né, sabe? Então, para mim essa parte é fácil, mas realmente os desafios, né, a parte chata, né, da coisa, né? coisa, Da vida, né? E você se considera uma pessoa, assim, exibicionista, assim? Eu me considero, eu gosto, eu particularmente eu gosto. Quando você foi percebendo isso, que você gostava de se mostrar pro mundo? É porque, assim, na escola, eu lembro que eu era muito, muito tímida e as mulheres não gostavam, as meninas, no caso, não gostavam de mim. Então, eu sempre fui mais estilo menino, eu sempre ficava mais com o grupo dos meninos. E eu gostava de jogar bola, subir em árvore, essas coisas todas, né? E aí, quando eu comecei, tipo, a fazer 11 anos, que eu vi que os meninos começavam a se interessar por mim, eu falei assim, não, mas tipo assim, eu era, tipo, amarrava o cabelo, eu não tinha nada, não usava maquiagem, não usava nada, nada, nada. E eu vi que mesmo assim os meninos se interessavam muito por mim. E tipo, os professores, cara, os professores, isso, na época, obviamente, eu não entendia, né? Tinha 10, 11 anos, eu não entendia. Mas depois eu comecei a gostar dessa atenção, sabe? Que eles me davam, esse privilégio. Sim, sim. Que eles me davam. E aí eu comecei a gostar, acho que eu acabei ficando um pouco viciada nisso, sabe? E aí eu já... E o trabalho de modelo é basicamente isso, você gostar de estar ali, né? Ser o centro das atenções. É porque eu gosto de zoar, né? Porque você chegou a ver a Francis, né? Sim, Passando sim, aqui. sim. Não só a Francis, como outras meninas, né? Que gostam de se exibir. Que tá em cada um tem um grau, claro. A Francis falou que ela não suporta roupa. Por ela vivia totalmente pelada. Ai, mas o Rio de Janeiro tem essa vibe. Tem essa vibe? Tem essa vibe. Ela tá certa, viu? Ela não tem errado. Que ela falou assim, não, eu fico pelada dentro de casa, eu não suporto roupa. Eu durmo pelado. Eu não consigo dormir de roupa É também. muito melhor, né? Muito melhor. É muito melhor. Assim, obviamente, no Rio Grande do Sul faz muito frio. Então, realmente, você dormir pelada, um pouco complicado. Mas Rio de Janeiro traz toda essa vibe, né, de carioca, essa coisa. Eu acho que por isso que eu amo tanto o Rio de Janeiro. Então, mas vamos lá. Você era do Sul, veio para São Paulo, aí ficou na carreira de modelo. Sim, e aí com 18 anos eu me mudei para o Rio de Janeiro. Sim. Aí tem o quê? 5, 6, 7 anos que eu tô aqui. E como é que foi essa mudança de cultura? Porque o Sul é totalmente diferente de São Paulo, totalmente diferente do Rio. Eu brinco que eu fiz um estágio em São Paulo para depois eu vir pro Rio, porque acho que se eu viesse do Rio Grande do Sul diretamente para o Rio de Janeiro ia ser um choque cultural enorme. Acho que talvez eu não aguentaria. Por quê? Por quê? Cara, é muito diferente, tudo muito diferente, né? Além do clima, o principal, né? O clima muito diferente. As pessoas... Carioca é pra frente, né? Meu Deus, Tanto as assim, mulheres quanto os homens, né? Cara, o meu primeiro ano foi muito difícil. Muito difícil. E olha que eu brinco que eu fiz um estágio em São Paulo antes de eu vir morar aqui no Rio, porque senão acho que eu não... Por exemplo, eu trago algumas amigas do Sul para cá, elas conseguem ficar no máximo uma semana. Sério? No máximo. E assim, já não aguentando mais. Mas por quê? Por quê? Porque, ó, já começa pelo clima. A comida, tá, não é tanto assim, não. Mas o carioca fala muito palavrão. E às vezes, olha pra você ver, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tava conversando com um cara, e era um cara bem bonito, bem bacana, de gente boa e tudo. Ele tava me contando uma história muito engraçada que aconteceu com ele. E a gente tava ali se paquerando, né, e tudo. Só que ele, no meio da história, ele falava um palavrão a cada 3, 4 palavras. E aí ele estava falando um pouco alto, porque carioca fala alto. E aí eu tinha um pessoal assim, ao redor, eu falei assim, eu estava na minha cabeça, eu estava tentando prestar atenção no que ele estava falando. E ainda, ao mesmo tempo, eu estava pensando assim, gente, será que o pessoal está achando que ele está me xingando, ele está usando essas palavras para me xingar? Porque lá no Sul a gente é muito assim. A gente não fala um palavrão do nada. Tá. Eu falei assim, gente, será que o pessoal está achando que ele está falando esse palavrão para mim e a gente está brigando? Discutindo, né? Porque lá no Sul, cara, eu nunca falei um palavrão na minha vida, até eu vim morar aqui no Rio. Sério? Nunca. Aqui cada porra é uma vírgula. Gente, eu falei assim, até hoje pra mim é um pouco difícil falar palavrão, tá? Mas realmente, quando eu tô meio estressada, eu falo. Mas eu aprendi aqui no Rio, porque se dependesse do Sul, o maior palavrão que eu já falei na minha vida foi poxa.
Que isso? lá no Rio Grande do Sul. E ainda fiquei de castigo. Ficou de Fiquei castigo? de castigo. Então, quando toda pessoa que vem do sul pra cá toma um choque de realidade surreal. Muito grande. E, assim, eu brinco que eu só me acostumei, eu só tenho esse amor todo que eu tenho pelo Rio, porque realmente eu fiz um estágio em São Paulo, eu viajei o Brasil, antes de escolher o Rio de Janeiro como um estado que eu Me iria conta mais sobre morar. as viagens, conta mais sobre as viagens. Então, na época eu fazia presença VIP, né? Tipo, na época eu não sei como que fala. Fala pro pessoal o que é essa presença VIP, como é que funciona. Então, quando eu tinha 14, 15 anos, eu sempre tive corpão. Eu colocava muita maquiagem no meu rosto, né, para poder entrar nas baladas, principalmente em São Paulo. São Paulo tem muita balada. Assim, questão de é uma cidade de business, né? Então, assim, tem muita balada, muito dinheiro, muita estrutura. Então, o que eu fazia? Basicamente, meu primeiro trabalho, assim, nesse mundo um pouco mais adulto, foi fazer presença VIP nas baladas, né? Então, o que acontecia? A gente conhecia um promoter, que era tipo um cara, que ele tinha o contato de várias garotas, e, tipo assim, inaugurou uma balada nova, ou já tem uma balada, mas ela quer fazer um movimento ali. Então, ele ligava, essa balada ligava para esse promoter, e ele pegava umas 10 garotas e a gente ia para lá, para essa balada. A gente ficava lá no VIP, na área VIP, e os caras, eles olhavam ali, né, para tentar entrar, eles viam que tinha mulheres, então eles pagavam para entrar na balada, porque eles, né, com interesse, porque viam que tinha mulher bonita na balada. Sim, sim. E aí a gente ficava 20, 30 minutos, eles davam uma ideia, a gente falava, legal, beleza, vou ali no banheiro. E a gente ia fazer a mesma coisa na outra balada. Então, assim, numa noite, a gente fazia isso numas 5, 6, 7 baladas, 10 baladas diferentes em São Paulo. Porque São Paulo, sei lá, você sai de zona norte, leste, oeste, sul, muito rápido ali, né? Durante a noite, óbvio. Então, assim, eu fazia isso e se ganhava muito dinheiro. E foi meu primeiro Mas você trabalho. pegou rápido isso, demorou a entender? Não, para mim foi muito rápido. Tipo assim, na época, eu lembro, como eu era menor de idade, eu tinha que colocar muita maquiagem. Eu sempre tive corpão, então por isso passava, né? E eu não bebia, não bebia álcool. Hoje em dia eu ainda bebo socialmente, mas na época eu não bebia álcool realmente. Então eu estava ali mesmo pelo trabalho mesmo. Então eu ficava ali, os homens viam que a gente estava lá, eles entravam, pagavam, comprava combo, aquelas coisas, né? A gente ia, ficava 20, 30 minutos, a gente ia em outra balada fazer a mesma coisa. Na época a gente chamava modelo de presença VIP, né? Hoje Sim. em dia eu não sei, acho que ainda tem mais ou menos esse nome, né? Tem. Então, aí na época também eu fazia feira, né? Tipo, antes disso, com 12, 13, 14 anos, eu fazia muita feira 2 rodas, salão 4 rodas, que são aquelas feiras de Fórmula 1. Que tem muita, que na época também eu não fazia, tá? Mas tinha muita que ficou famoso na internet, na TV, modelo Ficha Rosa. Modelo? Ficha Rosa. Ficha Rosa. Que era modelo que fazia job. São as modelos do job. Tô descobrindo aqui as coisas. Vai, continua. Que na época a gente conhecia como Ficha Rosa e ficou sendo divulgado como Book Rosa. Só que quem era do meio, no caso eu não fazia, mas eu tinha amigas que faziam, mas o porquê do nome, a curiosidade que muita gente não sabe. Por exemplo, assim, você estava no estande da Ferrari, que era o estande que melhor pagava as garotas, né? A gente estava ali, eles davam os uniformes para a gente, e o uniforme que tivesse como se fosse uma fichinha realmente, né? Uma listra rosa, eram as garotas que faziam um job. Nossa. Então, por isso que a gente falava ficha rosa. E o book rosa nada mais era do que a ficha que as empresas ou o gerente ali tinha das garotas que faziam o job. Mas tu fala isso não dá B.O. não, né? Não, então não dá todo mundo já sabe, né? Porque já está muito Muitos batido, anos, né? né? Então, nem sei se hoje em dia porque eu não faço mais salão 2 horas, Deve ter 4 outro horas, já nome. há um tempo. Mas eu sei que ainda existe. Não sei, provavelmente, né? Não deve fazer com o mesmo, né? o mesmo Padrão. Gerenciamento, o mesmo padrão, mas deve existir, com certeza, né? Mas ficou famoso por conta disso. Né? Então, assim, era essa curiosidade, né? Então, todos os modelos que tinham essa fichinha, essa listra rosa no uniforme, era porque já faziam um job. Entendi. E como é que foi essa trajetória sua
pro conteúdo adulto? Como é que foi esse intermédio? Cara, isso foi em 2020, mais precisamente quando começou a pandemia. Na pandemia? Aham. Mas foi o quê? Foi uma estratégia? Você enxergou longe? Não, o que acontece? Antes da pandemia eu fazia muito trabalho mais presencial, mesmo com as presenças VIP. Eu já morava aqui no Rio nessa época, né? Eu já fazia muita presença VIP aqui nas baladas, tem algumas feiras aqui no Rio, não tanto quanto em São Paulo, mas tem. E quando começou a pandemia, como todo o mundo, literalmente, a gente ficou em casa, né? Então, eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E na época eu tive muita sorte. Eu estava morando num apartamento que pegava sol, assim, 24 horas por dia. Era um apartamento muito top, assim, cobertura. Então, eu sei que foi uma época muito turbulenta e muito conturbada para quase todo o mundo. Mas para mim foi uma época muito boa, assim, em questão de vivência mesmo. Eu fiquei em casa, eu conheci, me conheci, me autoconheci, assim, mentalmente. Comecei a trabalhar com internet. Foi na época que eu criei a minha empresa, uma empresa de marketing digital. Foi na época que eu criei a minha empresa. Anuncia sua empresa. Aproveita. A empresa Paladina, a gente trabalha com anúncios, né? Tanto de Instagram quanto de Facebook, toda a parte de internet, de questão de anúncios, né? Eu faço isso mais ou menos desde o início de 2020, lá em março. Foi realmente quando começou a pandemia, né? Sim. E logo em seguida já veio a questão de eu criar os Instagrams, né? Então, assim, eu não sei o que aconteceu, eu tive um período de 1 mês e meio que eu estava criando Instagram e perdendo de uma forma muito rápida, assim. Eu acho que eu não... Até que realmente eu fui parar para ler as regras do Instagram. Assim, realmente não pode postar isso, não pode falar isso, não pode postar isso. E aí que eu fui entender, né, o que realmente aconteceu. E aí eu criei o meu Instagram principal, que é o @loiraviking, quem quiser me seguir lá. E eu tô lá, e tem muita gente que me segue desde aquela época, já tem 5 anos. 5 E anos. foi quando eu comecei o conteúdo adulto, né? Eu estava em casa sem fazer nada, eu falei assim, gente, e agora? Mas como é que veio essa inspiração? Primeira Gente, foto, assim. Foi o boom, não sei se vocês lembram, o boom do OnlyFans. Foi quando ficou todo mundo assim, só se falava de OnlyFans. Eu não sei se eu estava dentro de uma bolha, mas dentro da bolha que eu estava, só se falava de OnlyFans o tempo todo. E aí, realmente eu comecei primeiro com o OnlyFans, depois eu fui pro Privacy, mas foi realmente bom, assim, eu não sabia exatamente o que fazer, mas como eu estava em casa, eu falei assim, gente... Qual a primeira foto que tu tirou, assim, primeira inspiração? Vou tirar essa foto assim. Então, eu lembro que na minha cobertura, eu ficava o tempo todo de biquíni, malhando, literalmente fazendo churrasco, assim, por que eu não vou tirar uma foto eu aqui, né, de 4? Tu sempre não, foi né? de academia, assim? Sempre. Na verdade, eu comecei por questão de saúde na academia, eu comecei muito nova, acho que com 12 anos, por questão de saúde, não por estética. E eu realmente fui gostando. Fala assim, Dora disso. Não, de verdade. Mas isso é por causa do boxe. Isso é por causa do boxe. Caraca, tá forte, né? Forte. Mas hoje em dia eu faço 1001 coisa realmente de atividade física. Mas na época eu comecei na academia por questão de saúde. E esse estilo de vida sempre me perseguiu, né? E eu persegui ele também. Então, quando começou 2020, eu tava nessa vibe de carioca, de estar de biquíni o dia inteiro, fazendo churrasco, música alta dentro de casa, igual o carioca tava... Era a nossa vida aqui em 2020, né? Para quem é carioca, eu sei que em outras partes do mundo não, mas a gente tava nessa vibe bem de felicidade. Então, eu falei assim, que custa? Eu vou criar um OnlyFans aqui, postar umas fotos aqui, e o negócio foi tomando uma proporção muito grande, assim. E realmente o dólar tava alto. Tava muito alto naquela época. Tu fez dinheiro, mulher. Cara, gente, eu vou te falar. Né, obviamente tem aqui alguns procedimentos estéticos, foi tudo com dinheiro. É silicone também? É silicone. Foi tudo com dinheiro de OnlyFans, apartamentos, investimentos que eu tenho. Tudo dinheiro de OnlyFans. Quanto assim tu faturou naquela época da pandemia, assim? Tem ideia? Cara, eu lembro que eu tirava, por exemplo, assim, eu conversava com um cara... E eu ficava, eu tinha que fazer tudo que eu era a modelo e a equipe, né? Eu empresa. Eu empresa, era só eu. Então eu estava conversando com um cara, inglês ao mesmo tempo, e aí eu estava assim, gente, primeiro que eu tenho, né, que ter uma inteligência porque eu sempre fui de falar inglês, eu não fui de escrever. Né? Então, eu tive que ali dar meu jeito de escrever em inglês ao mesmo tempo, e de acordo com o que a gente falava, eu fazia um vídeo e tinha que editar o vídeo enquanto a gente estava falando, e aí eu lembro que eu tinha que ir no aplicativo de edição, Nossa. ao mesmo tempo que eu falava com ele no celular, eu tinha 2 celulares, então eu editando o vídeo, falando com ele ao mesmo tempo, e aí eu já mandava o vídeo,
E aí ele já fechado, né, para ele comprar, enquanto a gente estava falando, já Caraca. comprar em dólar, tudo isso em dólar. Cara, tipo, eu lembro que um cara, ele me dava quase $1.000 por dia, 1.500 por dia. Que isso? E eu falava assim, gente, como assim eu estou tirando mais do que as minhas presenças VIP? Tá muito surreal. Obviamente, né, não é um salário fixo, então de um mês para o outro oscila, né? Mas, assim, foi um boom muito grande. Será que chegou, tipo, um faturamento de quanto, assim? Tem ideia? Cara, eu não tenho ideia. Hoje em dia, eu brinco que eu estou num período sabático. Que eu tirei um período sabático que é só para leis, porque eu voltei a fazer faculdade. Então, é só que é um período que eu tirei mais para mim ler, estudar, e realmente fazer minhas coisas. É mais do interno do que para fora. Sim, sim. E aí, mesmo assim, o meu OnlyFans ele me dá um rendimento, mesmo eu não divulgando mais ele, mesmo eu não estando ali 100% o dia inteiro, entro, sei lá, a cada 2 dias eu entro no meu OnlyFans e eu vejo e ainda está gerando uma receita bacana, uma receita mais até do que eu gero, por exemplo, hoje em dia, como eu estou no meu período sabático, eu não faço tanta presença VIP como antigamente. Né? Então, assim, eu faço, sei lá, 5, 6, 7 presença VIP no mês. E o meu dinheiro mesmo que eu uso para pagar minhas contas, minhas coisas, meus investimentos, minhas coisinhas que eu compro de mulheres, é tudo do OnlyFans ou do Privacy agora, né? Do Sim, todas as redes? São de todos. Mas, assim, eu também trabalho com o TikTok também paga, é em dólar, é um dinheiro bacana. E como é que o conteúdo você posta no TikTok lá? São vídeos aleatórios, gente. Como é que é? Eu deve estar lá na bio. Alguns vídeos aleatórios que eu passo vergonha. São coisas muito aleatórias, mas que dá view, sabe? Que as pessoas que realmente estão ali no TikTok estão ali para se divertir, né? Então, Verdade, ali é para estrear a cabeça. Viu? Tem uma lojinha no TikTok agora? Tem? Tem loja. Eu não vi, não. Não. O TikTok ele pega, ele disponibiliza um produto lá. Você pode pegar de amostra se o vendedor aceitar. Aí você aceitando, você pega, faz uma filmagem, você abrindo e falando sobre o produto. Caraca, não Aí você pode ter, aí tem uma parte dos vídeos, tem uma parte da loja, aí você bota na sua vitrine, aí, de acordo com o seu conteúdo, que seja lá, o cliente não pode deixar vendendo aí. Caraca, que legal. Muito Nossa, louco. Não sabia. Sabe por quê? Sabe por que eu não sei? Porque eu só entro nas social medias, né? No Instagram, no TikTok. Eu só entro, posto o meu conteúdo e saio. Eu não fico. Então, assim, por exemplo, assim, quando eu comecei a trabalhar com internet, assim, uns meses antes, quando eu criei a minha empresa de marketing digital, principalmente a gente trabalha com a empresa Meta, que é a dona do Facebook, Sim. WhatsApp, Instagram, né? Por exemplo, eu não sei mexer no Facebook, na página. Aí, coloca esse cara ali, ó, Facebook. Eles sabem. Não, o Facebook dá um dinheiro legal, tá? Então, eu não sei mexer no Facebook, mas eu sei mexer na página, no aplicativo de anúncio do Facebook. Eu só sei mexer no aplicativo de fazer anúncio. Mas tem página no Facebook você? Tenho. Ela está vinculada ao Instagram. Então, se você falar para mim, posto direto no Facebook, eu não sei postar. Mas do meu Instagram, a minha postagem que eu faço no Instagram, vai direto para o Facebook. Entendi. Que eu consegui conectar ali, uma coisa legal. Mas, por exemplo, assim, eu sei mexer, e a minha empresa trabalha com isso, eu e minha equipe, de fazer anúncio, né? A gente tem vários tipos de anúncio, não só de vários produtos, né? Hotmart, tudo isso, né? A gente faz com anúncio diretamente com a empresa, mas não que eu entro nas redes sociais. Sim. Entendeu? Então, isso também acontece no Instagram. Eu sigo pouquíssimas pessoas. Que sinceridade, você estando assim é muito melhor. Porque a internet é uma loucura. Cara, se você não tem um autocontrole mental, assim, você acaba indo para um caminho que não é tão legal na internet, né? Principalmente se você olha os comentários. Sim. Esquece, posta aquele troço ali, ó. Deixa rolar, explodam. Porque se você olhar o comentário, cara, você vê cada uma. E é que a pessoa que mais tralha tem um perfil mais horrível. Cara, não, e assim, eu aprendi isso da pior forma. Eu lembro que em 2020, né, quando eu estava com esse Instagram, que ele começou a ter uma repercussão alta, tinha muito comentário realmente de hate. E eu falei assim, gente, mas por que a pessoa nem me conhece? Como assim, né? Depois eu fui ver que se trata mais a outra pessoa do que sobre você, né? Ela está ali demonstrando uma frustração que ela tem na vida, tentando se sentir melhor, de uma certa forma, né? Então, é mais sobre a outra pessoa do que sobre você. Então, quando eu aprendi isso, eu aprendi assim, eu fiquei uma semana muito mal. Qual foi a frase que te impactou?
Cara, eu acho que foi alguma coisa sobre o meu corpo, alguma Sério? coisa de eu ser loira. Isso acontece muito. Porque o pessoal, porque é bonita, não pode ser inteligente. Uma coisa anula a outra, né? Ah, que Uma coisa isso. anula a outra, assim. A segunda é a internet, porque você é bonita, você não pode ser inteligente, porque você é gostosa, você não pode ser isso, né? É como se alguma coisa anulasse a outra. Eu falei assim, gente, o quão a outra pessoa ela tem que se achar tão superior que ela acha que ela é mais inteligente do que eu, porque eu sou bonita, então, logicamente, eu sou burra. Que doideira isso, Né? né? Então, assim, eu falei assim, gente, esses dias eu postei numa rede social que eu tenho, que ela é só em inglês, o Reddit, não sei se alguém aqui conhece. Ela não é muito famosa aqui no Brasil. Então, eu postei assim, e realmente eu leio, tá? Eu leio todo dia de manhã. É um ritual que eu tenho, que eu não troco. Não tem quem me faça eu não fazer esse ritual que eu tenho todo dia de manhã, que eu acordo, eu sento num sofazinho onde pego um sol, eu tomo um café puro sem açúcar e eu faço a minha leitura matinal todo santo dia. E eu estou lendo um livro agora do Marco Aurélio, O Imperador, muito top. Eu postei a foto desse livro, e eu comentei, olha, eu leio mais ou menos 300 livros por ano. Nossa, que Porque eu bacana. faço muito esse ritual. E, às vezes, quando, sei lá, acontece alguma coisa, eu estou muito estressada, eu vou ler. Porque me desestressa. Então, eu acabo lendo um livro. Tipo, por exemplo, o Marco Aurélio eu comprei no sábado. Ele já está terminando o livro. Eu já estou pensando, eu já estou querendo reler ele, de tão bom que é esse livro. E, voltando ao assunto do post, o pessoal comentando assim, não, que você não pode ler, que isso é mentira, duvido muito que você faça isso, que não sei o quê. Eu falei assim, gente, mas por que as pessoas estão duvidando de mim? Podia fazer um hype em cima disso aí, hein? Né? Eu falei assim, gente, como assim? Como a pessoa tem que se achar tão superior de achar que ela pode fazer isso, mas que eu não posso fazer, porque eu sou assim? Né? Então, tem muito isso. Eu tenho muito esse pré-conceito na Caramba. internet. Uma parada que você fez lembrar aqui. Você, por ser bonita, você sofre preconceito também? Muito, gente. Me conta. Muito. Não só internet, mas pessoalmente também, né? Aham. Por exemplo, assim, cara, a minha família me obrigava, e mesmo se eles não me obrigassem, eu sempre gostei muito de estudar, muito. Eu sempre, se eu tirasse uma nota assim, 8, eu já chegava em casa chorando. Já te derruba. Eu só 9,10, 9,10, 9,5, e às vezes eu falava, mas 9,5 por quê? E eu sempre fui muito da filosofia, sociologia, português, sou de letras, sou de humanas, né? Então, assim, as pessoas duvidam muito do seu poder quando você é assim. Eu falei assim, gente, olha, eu sei que parece meio estranho, mas tem uns prós e contras de você ser bonita, né? Obviamente, beleza é relativo, né? Podem não me achar tão bonita assim. Mas, no geral, eu sou um biotipo em que agrada as pessoas, né? Sim. Então, eu tenho consciência disso, não é que eu estou me achando, é porque eu tenho consciência mesmo, né? É normal, o padrão social. Mas assim, ao mesmo tempo, isso tem uma desvantagem muito grande para mim. E Porque como? os homens, por exemplo, assim, você vai numa balada, os homens eles têm medo de chegar em você. Ah, é? Porque eles acham que eles vão te dar que você vai dar um fora neles, não é bem assim. Tipo assim, eu estou sentindo que os homens eles ficam com medo de chegar nas mulheres bonitas. A gente é cara de porque- pau, né, Marcelo? A gente é cara de pau. A gente é cara de atitude. Ou não sei se é porque eles querem ser o bonito da relação, né, no caso ali do momento, né, não digo uma relação, mas eles querem ser a parte bonita, ou se é porque... Eu acho que eles levam tão a sério essa questão de beleza, eu acho que os homens estão levando tão a sério, que eles ficam intimidados. Será que tá ficando competitivo com as mulheres também? Se você ser Eu bonito? acho que alguns homens, sim. Eu tenho para mim, particularmente, que alguns homens estão querendo competir com as mulheres. Isso não é que é ruim. Os homens, eles podem ser bonitos, eles têm que ser bonitos, mas é que, assim, quando chega no nível de competição, de você querer, não vou subir com ela, não vou ficar com ela, não, porque ela é, sei lá, ela é muito bonita, para ser verdade. Se ela é bonita, ela é, sei lá, ela é chata. Se ela é bonita, obviamente ela não é legal, ela não é simpática se ela é bonita. Entendeu? Entendi. Então rola muito isso nas baladas, nas noites. Assim, às vezes eu saio na academia, os caras olham assim, e eu vejo que eles olham, mas, tipo assim, ele já faz uma cara de, sei lá, tipo, bonita, mas sempre tem um mais, entendeu? E como é que você lida com isso no seu dia a dia? Você já acostumou já? Eu já me acostumei. Eu me acostumei, sabe por quê? Conta. Lá no Sul, não tinha isso. Porque, basicamente, as mulheres são muito parecidas lá no Sul. Então, é todo mundo meio loiro e branco, e assim.
Então, não tinha muito isso. Quando eu fui morar em São Paulo, eu vi que tinha mais, assim, essa questão do pré-conceito. E aqui no Rio tem... No meu primeiro ano foi muito difícil, eu sofri muito com isso. Né, das pessoas acharem... Eu realmente era um pouquinho mais fechada, né? O pessoal do Sul, a gente mas é um pouco mais sério. Hoje em dia, eu brinco que já sou carioca já, né? Mas, realmente, no início, eu era um pouco mais séria, eu era do rock and roll. Então, eu era um pouco mais fechada, né? O pessoal do rock é mais reservado, né? Então, nossa, usava batom preto, maquiagem preta. Realmente eu era do rock. Era do rock? Era do rock. Eu não era do funk, eu não era legal ainda, não era nice, não era bacana. E aí, depois de um ano e pouco, que eu vim pegar esse estilo, esse jeitinho carioca, assim. É bacana, eu falo muito com meu amigo, né? É o Marcelo, que, tipo assim, às vezes só uma coisa só não fica tão legal. Aí a gente fala assim, é universal, a gente curte tudo. Tá tocando música maneira, a gente tá curtindo. Hoje, cara, se perguntar qual música você gosta, você gente, eu gosto de tudo. Antigamente eu tinha muito isso. Não gosto de funk. Não gosto de funk. Não. Nossa, fala muita coisa. Hoje em dia, pode colocar qualquer coisa que eu escuto, que eu fico feliz ali, sabe? Eu acho que meu coração já é carioca. Já. Mas, cara, eu acho que a música em si tem muito a ver com a vibe da pessoa, naquele momento, que estilo de música que quer colocar. Por exemplo, sei lá, numa viagem, coloca uma música X, um rock tipo assim, uma música que eu acho muito maneira de rock não sei o nome do grupo, mas é Like a Stone. Like a Stone. Essa música eu acho maneira. Pô, imagina, eu tô no carro aí, botando a música, dando 100 por hora, sei lá, até mais. Aquela viagem, eu acho que música é muito da vibe da pessoa, daquele momento em si. Sim, acho que tudo vale quando você vai para curtir o momento, né? Então, não é questão, eu gosto disso. É tipo aquela coisa, é isso ou aquilo. Ou você é isso ou você é aquilo. Não tem como, é tipo ser humano. Né? Então, como você vai colocar a putaria pra rolar tocando rock? Não vai ter putaria. Não vai. Tudo na vida é uma coisa que eu aprendi morando no Rio. Conta. Nossa, tudo na vida é equilíbrio. Tudo. Cara, não adianta você querer ser 100% um lado, 100% o outro, fazer 100% isso, 100% aquilo. Tudo bem que você vai fazer, nossa, mas você não vai ser feliz completamente. Não. Eu acho que tudo na vida realmente é equilíbrio. E tem que ter os lados ali balanceados na sua vida. Você tem que estar com a sua saúde bacana, o seu trabalho bacana, tem que estar com a sua saúde mental bacana, não só a física, mas a mental. Então, tem que estar tudo ali equilibrado para você conseguir, né, evoluir na sua vida. Uma coisa que eu aprendi muito aqui no Rio e que eu sou muito grata ao Rio de Janeiro por conta disso. Porque, por exemplo, quando eu morava em São Paulo a gente só pensa em trabalho. O tempo todo? O tempo todo. Todo mundo em São Paulo trabalha, ou tem 2 ou 3 trabalhos ao mesmo tempo. Então, só fala de trabalho, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Obviamente, dinheiro é importante. Mas, assim, se você não tem uma saúde, do que a gente tem um dinheiro? Não adianta, vai gastar o dinheiro com saúde. Exatamente. E não tem dinheiro que compre saúde. Vai te comprar até certo ponto. Mas depois de um ponto, você pode ter o maior dinheiro do mundo, não vai conseguir comprar. Então, uma coisa que eu gostei muito do Rio de Janeiro é que tem, além dessa vibe muito divertida, né? O pessoal cuida realmente da saúde, aqui é muito da natureza, eu amo isso. Eu fui criada na roça, né? Então, eu sou muito da natureza. E tem dinheiro ao mesmo tempo, né? Então, para mim, cara, Rio de Janeiro, eu falo que Rio de Janeiro é o meu país. É o meu país. Caramba. Eu amo Rio de Janeiro com todas as forças. Assim, acho que eu nasci no lugar errado. Eu queria ter nascido em droga. Queria ter nascido no Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, quando eu morei em São Paulo lá, mano, eu falei, cara, falta alguma coisa. Eu juro. Você vê tudo cinza? Oi? Você vê tudo cinza. Eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. Não tem o que dar uma liga. Uhum. Eu acho que é muito racional. São Paulo, assim, é muito racional. As pessoas são muito racionais, né? Você vê que o carioca, ele é muito emocionante, muito, assim, da emoção, né? Ele é muito... vem aqui, vamos conversar. Só tem um problema. Aquele negócio assim, vamos marcar? Nossa. Vamos marcar. Não, a gente vai se falando. A gente vai se falando. A gente marca. Eu tenho que marcar, vamos se falando, tem que falar o dia, confirmar o dia para poder marcar, senão não funciona. Caraca, e eu sofri muito isso no meu primeiro ano. Me conta. Porque lá no Sul, quando a gente fala, vamos marcar, a gente realmente marca. Ali na hora. Na hora? Não, marcar aqui vocês marcam para marcar. Isso, vamos marcar. Quando ele fala, vamos marcar, e eu ficava esperando, tá, fala. Não é agora, eu tava marcando outro dia. Lá no Sul, a gente, vamos marcar, gente, é algo muito sério. Não, você vai em casa, caraca, você vai em casa. É algo muito sério. Aqui no Rio, não, vai lá em casa qualquer dia.
como assim qualquer dia? Qualquer dia. Eu posso ir na sua casa qualquer dia. É assim mesmo. Lá no Sul a gente leva muito sério. Muito sério. Então, para mim, no meu primeiro ano, essa questão aí essa alegria do carioca realmente, né, de ser muito para frente, realmente me pegou um pouco. Depois que eu fui entender e que hoje para mim é muito engraçado. Muito louco. Mas, assim, às vezes, eu uso para sair de alguma situação também. Vamos marcar. Se falando. Funciona. Qualquer coisa a gente vai se falando. Funciona. Vamos lá, vamos botar sobre o lance do conteúdo adulto. Você fez bastante viagem também. Me conta mais um pouquinho sobre o estilo de vida, assim. Então, quando eu morava em São Paulo, eu estava fazendo com aquele trabalho de ir nas baladas, né, de presença VIP, que a gente ficava em cada balada ali, fazia umas 10 baladas por noite, que chamava modelo de presença VIP. E chegou um momento que eu falei assim, gente, São Paulo já tá pequeno, eu já conhecia muito São Paulo. Sim. E aí eu falei assim, eu conheci um promotor, eu lembro que na época eu conheci um promotor que ele trabalhava, ele conhecia o Brasil, as baladas do Brasil. Então, ele trabalhava comigo, mais umas 2 garotas, que eu me lembro, e ele fechava as baladas com a gente do Brasil. Então, tipo assim, eu conheci o Nordeste com isso, foi muito legal para mim. Foi, tipo, eu tinha, na época, uns 16, 17 anos, eu comecei a viajar ao Brasil. Até que eu falei assim, cara, eu amo demais o meu Rio Grande do Sul, mas eu não consigo morar, porque eu sou de uma cidade muito pequena. Então, eu não consigo morar lá mais. Eu preciso de uma cidade maior. Então, eu falei assim, mas eu preciso conhecer o Brasil é enorme, né? Então, eu viajei quase o Brasil todo. Eu conheço o Nordeste, conheço o Centro-Oeste, Sul, Sudeste, tudo isso, né? Não cheguei a conhecer o Norte. Mas tudo isso com trabalho de presença VIP. E quando eu conheci o Rio de Janeiro, eu lembro que eu conheci aqui, fiquei 3 dias no Rio, e logo depois fui para o Nordeste, e o Rio de Janeiro não saiu da minha cabeça. E, literalmente, porque eu fui roubada no meu primeiro dia. Já gerou impacto emocional. Sim, então foi bem traumatizante. Mas, assim, foi meu primeiro vez sendo assaltada na vida. Numa cidade maravilhosa, numa cidade muito linda, que eu me apaixonei quando eu pisei e que eu vi. Eu falei assim, gente, que loucura. Copacabana, que isso? Que coisa mais linda, mais maravilhosa. E eu fui assaltada. E logo depois eu perdi meus documentos. Foi uma grande loucura. Eu tive que fazer BO, tudo isso, né? E aí eu viajei para o Nordeste, mas o Rio de Janeiro não saiu da minha cabeça, do lado bom e do lado ruim. E quando eu já voltei para o Rio. Eu passei em São Paulo só para pegar umas coisinhas que eu tinha e voltei já de muda para o Rio de Janeiro. Que doideira. Aí eu falei assim, não, esse contratempo que eu tive aqui no meu primeiro dia não vai me parar de morar. Abalar, né? Não vai ser qualquer coisa que vai me abalar de morar aqui no Rio de Janeiro. E eu tô aqui até hoje, já tem 7 anos que eu tô aqui, vou fazer 7 anos. Passa muito rápido. Passa muito rápido, principalmente depois da pandemia, né? Verdade. Porque parece que depois da pandemia é um tempo relativo, que parece que passou muito rápido e não passou ao mesmo tempo. Você nunca consegue equilibrar, né? Parece que foi ontem, mas também parece que... Né? É muito louco, muito louco. Muito doido. Lu, projetos futuros, o que você imagina no seu futuro? Cara, assim, eu tenho algumas capas de revista, né? E por conta disso, foi um período muito turbulento, 2023, 2024 na minha vida, porque eu fiz essas capas de revista. E, assim, foi muito trabalho. Eu acho que por isso eu estou no meu período sabático. Entendi. Porque, cara, sabe aquele... Não sei se as pessoas falam borderline, se é quando você está muito no trabalho. Burnout, não? Burnout, né? Quando você está muito ali no trabalho. Eu realmente estava muito ali no trabalho. Foi muito trabalhoso essas capas, né? Eu e outros modelos também, então a gente estava trabalhando muito quanto a isso. E acho que por isso eu tirei esse meu período sabático. E por conta das capas ainda eu tenho que fazer alguns trabalhos, ainda tenho um contrato com a empresa, né? Então eu preciso fazer alguns trabalhos ainda junto com a empresa. Mas assim que acabar o contrato, eu já tenho projetos futuros que eu não posso falar, mas então, que eu já estou fazendo. Porque é fechado, Mas que eu já estou fazendo para que daqui a uns 6 meses, mais ou menos, quando acabar o contrato, eu já consiga estar postando aí. Mas eu estou sempre nas redes sociais, estou sempre online, com os meus Viking Lovers. Suas redes sociais. O @loiraviking no Instagram. @loiraviking também no TikTok, no Reddit, né? Se colocar lá Loira Viking vai aparecer, colocar no Google Loira Viking vai aparecer todos os meus trabalhos, né, tudo que eu faço, a minha vida tá lá, né? Você vê
faço boxe, a 2 vai aparecer lá, boxe, Loira Vic vai aparecer, meus ensaios fotográficos do boxe. Musas, aqui no Rio de Janeiro, eu fui convidada para ser musa aqui de um time aqui do Rio de Janeiro. E foi muito bacana. Não conhecia nenhum time aqui do Rio de Janeiro. Tinha ideia. Não tinha ideia. Eu, torcedora do Grêmio, né? Azul, roxo ali do Rio Grande do Sul. E não conhecia nenhum time aqui do Rio de Janeiro. Fui convidada para ser musa de um time, aceitei. E foi um trabalho muito bacana também que eu fiz. E que eu sou muito feliz. E muita gente na rua me conhece como musa no caso do Fluminense, né? Como musa do Fluminense. E isso foi em 2023. No caso, 2024, 2025, tiveram outras musas, né? Mas até hoje as pessoas me conhecem como musa do Fluminense. E foi algo que foi um marco na minha carreira, porque eu lembro que, na época, o Marcelo, se eu não me engano, o ex-jogador do Fluminense, que tem um cabelo assim, Black Power. Sim, sim. Primeiro que ele tem um estilo que me agrada muito, tá? Assim, fisicamente. E ele viu todos os meus stories, assim, eu não sei se ele viu que eu fui eleita musa do time do Fluminense, ele viu os meus stories, a conta oficial dele. Eu não sei se é ele que gerencia ou se é o pessoal da equipe dele, né? Mas isso deu, assim, na época eu lembro que eu criei o Privacy, e deu um boom, porque todo mundo estava querendo ver o que o Marcelo... Porque ele também assinou o meu Privacy. Eu não sei, gente, de novo, eu não sei se foi ele, porque ele é casado, ou se foi a equipe dele. Eu realmente não sei. Mas a conta dele, eu tenho vídeos, eu tenho provas dele vendo todos os meus stories durante os 2, 3 dias seguidos e assinando o meu perfil no Privacy. Então, assim, isso... E eu postei, obviamente, né? Vou hypar em cima, Eu postei e as pessoas ficaram curiosas, realmente, né? Até pessoas, assim, flamenguistas, falaram assim, olha, seu único defeito é ser fluminense, tá? Mas eu vou assinar seu Privacy. Mas, realmente, foi um marco na minha carreira, porque, obviamente, eu mandei uma mensagem para ele, assim, e aí, tudo bem? Ele não me respondeu, tá? Deixa bem claro, ele não me respondeu, gente. Fiquei super chateada. Não me respondeu, não. Mas ele ficou lá um mês no meu Privacy, tá? Lu, quero falar o seguinte. Sei que você tem muito a entregar o que falar. Bora fazer um podcast parte 2, você toparia? É top. Mas eu quero fazer uma parada estratégica. Vamos fazer só pra fazer hype, fazer corte. Só pra te aloprar, pode ser? Pode ser, marcadíssimo. Então, fechadíssimo. Lu, quer deixar um recado pra alguém, pessoal? Gente, se quiser me seguir lá no Instagram, @loiraviking, meus Viking Lovers, um beijo pra vocês. Sou muito, muito grata. Muitos estão me seguindo desde 2020, sou muito grata. OnlyFans, Privacy, se quiserem ver conteúdos a mais, né, conteúdos aqui, só me seguir lá. E é isso, gente. Um prazer enorme estar aqui. Sigo vocês e vejo conteúdo muito bacana. Gente, recomendo muito. E é isso, um prazer enorme estar aqui com vocês. Gratidão. Vou fazer aqui a propaganda de uma patrocinadora de coisa bem rápida. Galera, para você que encontrar mulheres incríveis, com segurança e muita tecnologia, eu indico para você dojob.com. E para você que é do Rio de Janeiro, gosta de mais um contato físico, eu indico para você 65 Lounge, na Rua do Rosário, número 65. Vai encontrar um lugar com muito conforto e dedicação, porque você está lá, você se sente em casa. Para você também gosta de tomar uma bebidinha, temos aqui Mansão Maromba, que na realidade você não pode misturar energético com bebida alcoólica. Aqui não, aqui é bebida com sabor energético. É o nosso diferencial. Lu, gratidão. Prazer, meu. Existe sim uma mulher bonita e inteligente. Ela tá aqui na minha frente. Existe, gente. Eu juro para vocês que existem. Comentem, curtem, compartilhem e até a próxima.